prova mais difícil do mundo. Ela dura 3 dias e se você tentar colar, vai ser preso por 7 anos. Ela tem identificação facial e impressão digital. E a polícia ronda as ruas das escolas, usando drones pra vigiar os alunos. Mas ainda assim eles tentam colar, usando de canetas que transmitem as perguntas até óculos com câmera escondida. Essa prova é o Enem da China. E é tão difícil que quando eles terminam a prova, são recebidos com flores pela família. E comemoram desse jeito. Quem que dá esse nome pro seu filho? No Brasil, 188 pessoas se chamam Joelho, enquanto 1148 se chamam Senhorinha. Drogas. 26 pessoas se chamam Drogas. Carne também é um nome popular, registrado 30 vezes. Oceano foi registrado 157 vezes e é o nome mais normal dessa lista. Fora o nome normal, que foi usado 52 vezes. Samba virou o nome de 21 bebês. E argentino de 874. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Colocar os salgadinhos de cebola no dedo enquanto comia. Imaginar que 2 pingos de chuva na janela estavam apostando corrida. Por que era tão legal? Fingir que a ponta da lapiseira era uma seringa e se sentir super descolado por fazer isso. Enfiar o dedo nesses vãos das paredes de tijolo. Desenhar o sol no canto do papel. Enfiar a ponta do lápis na borracha até ela ficar inutilizável. Usar o rolo do papel higiênico como binóculo. Sentir essa dor que era a pior dor do mundo. As melhores placas. Cu perigoso na cidade, eu não arriscaria. Para sua segurança, não pule da ponte. Obrigada por avisar. Contratamos pessoas que não fiquem vendo meme no horário de trabalho. Infelizmente não vai dar pra me contratar. Por favor, dê descarga. Por favor, não usar essa folha pra se limpar. Precisa-se de diarista que morre no serviço. Eu não sou advogada, mas eu acho que isso é crime. Agora só falta achar a casa do caralho. Proibido jogar lixo. Sujeito a tijolada. Favor, não atirar no músico. De preferência, se der. Mães geniais que venceram o sistema. Um menino de 6 anos odiava ir pra escola e queria sempre ficar em casa brincando. A mãe, então, teve uma ideia. Disse que se ele fosse pra escola todo dia sem reclamar, deixaria ele ficar em casa 2 vezes toda semana. O menino ficou muito feliz com a ideia e aceitou na hora. E a partir daí, foi pra escola todo dia de manhã. E toda vez que ele reclamava, a mãe lembrava que 2 dias na semana ele poderia ficar em casa. Só que tem um detalhe. Ele não percebeu que os dias que ele podia ficar em casa eram sábado e domingo. Os desenhos animados mentiram pra gente. Os touros não gostam da cor vermelha. Eles, na verdade, são daltônicos e nem veem cor. O que incomoda o bicho é ter um calango balançando um pano que nem um idiota. Me irritaria também. Também não dá pra encantar a cobra com som de flauta, porque elas são surdas. O que elas gostam, na verdade, é ver a dancinha que o cara faz enquanto toca. O avestruz também não enterra a cabeça quando tá com medo. Na verdade, eles só deitam a cabeça no chão. E eu sei que é difícil acreditar, mas esponjas não moram em abacaxis. O trabalho desse cara é fazer nada. A família dele falava que ele não fazia nada o dia inteiro. E quando ele se formou na faculdade, percebeu que ele não gostava do seu trabalho e resolveu seguir o seu sonho, fazer nada. Ele se aluga pra ficar do seu lado fazendo literalmente nada. E apesar de parecer bizarro, ele já atendeu mais de 3.000 clientes. E quem contrata ele normalmente são pessoas que querem desabafar sobre alguma coisa, mas não querem ouvir resposta. E além de ter que pagar pela comida dele, esse serviço custa R$600. Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua. Escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Vezes que o YouTube salvou vidas. Nos Estados Unidos, uma mãe de 4 filhos se divorciou e ficou sem lugar para morar, porque ela não tinha dinheiro para comprar uma casa ou alugar. Ela então aprendeu a construir uma casa vendo tutoriais do YouTube. E o resultado foi esse aqui. Incrível. Depois de ver vários vídeos no YouTube, um menino de 8 anos pegou o carro dos seus pais e dirigiu até um McDonald's, respeitando todas as regras de trânsito e sinais vermelhos. Quando a polícia perguntou por que ele fez isso, ele respondeu: "Eu queria comer um Big Mac". Qual personagem tem a sua altura? Se você mede 1,70, tem a mesma altura de um gorila, do Harry Potter, do Mario e da Moana. Calma, quê? Se você tem mais ou menos 1,60, tem a mesma altura da Billie Eilish e do Scooby-Doo. Mas se a sua altura é entre 1,40 e 1,50, tem a mesma altura da Ariana Grande, Lady Gaga e da Edna Moda. Eu achava que era menos. Se você tem entre 1 metro e 1,30 m, tem a mesma altura da Peppa Pig, do Mestre Yoda, dos Smurfs e dos Oompa Loompas. E se você tem exatamente 1,47 m, tem a minha altura. Essa professora tinha uma regra muito burra. Ela nunca deixava ninguém ir no banheiro, porque achava que dava pra esperar pra ir no intervalo. Uma menina pedia em toda a aula, mas ela nunca deixava. Mas no último dia, resolveu se vingar. Durante a aula, pediu 3 vezes pra ir no banheiro e a professora não deixou, mesmo ela falando que era urgente. Mas na 4ª vez, quando ela negou, a menina levantou, olhou nos olhos da professora e fez xixi, na frente de todo mundo. Ela então contou pros pais e a professora foi demitida. Coisas que você não foi feito pra ver. É assim que é o ouvido de um pássaro. Um buraco no meio da cabeça deles. Como um mexilhão nada
estiloso. Isso aqui é o fim de um arco-íris. Como uma coruja consegue rodar a cabeça em 270 graus, o que acontece se você colocar uma vela de festa dentro de uma laranja, como cavalos viajam de avião, a areia de uma praia que parece glitter, como um urso acorda depois de hibernar. Parece eu acordando depois de dormir à tarde. Esse cara enganou a polícia com um carro de neve. Em alguns lugares do Canadá é proibido parar o carro na rua quando neva muito, pra que eles consigam limpar a neve. E a polícia leva isso muito a sério. Só que esse cara aproveitou isso pra fazer uma pegadinha. Ele pegou a neve da rua e esculpiu um carro perfeito. E não demorou muito pros vizinhos chamarem a polícia achando que era um carro real. Eles chegaram já querendo multar ele e retirar o carro. Mas quando perceberam que o carro era de neve, deixaram esse bilhete, dizendo: você fez o nosso dia. Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles, e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali, e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. O maior, eu avisei da história. Esse cara passou 60 anos sem tomar banho, porque ele realmente acreditava que usar água e sabão deixaria ele doente. Então ele evitou por décadas. Ele também comia carne podre todo dia, bebia água em latas sujas e dormia em um buraco que ele cavou sozinho. O pior é que ele viveu até os 94 anos assim, saudável. Até o dia que as pessoas da vila finalmente convenceram ele a tomar o primeiro banho em 6 décadas. Ele morreu pouco tempo depois. Celebridades que comem coisas bizarras. A Selena Gomez gosta de comer picles com chocolate e pasta de amendoim. Isso deveria ser crime. Já a Dua Lipa fala que a melhor comida é sorvete de baunilha com azeite e sal. A comida favorita da Kylie Jenner é pizza de pepperoni com abacaxi. Prisão perpétua. A Chelsea Peretti come o bolo desse jeito, deixando a melhor parte de fora. Por fim, a Rainha Elizabeth comia banana com garfo e faca. Que porra! Essa escola tinha cheiro de... Durante um mês, um cheiro muito forte de fezes invadiu todas as salas e corredores dessa escola. O cheiro era tão forte que várias pessoas passavam mal, e a escola precisou investigar pra descobrir de onde isso estava vindo. Olharam os banheiros, lixos e até o ar-condicionado, mas não descobriam de onde o fedor vinha. Até que decidiram olhar as câmeras e descobriram que um professor tinha comprado um spray de pum e tava jogando ele todos os dias em salas diferentes. Ele foi preso. Como pessoas altas e baixas enxergam o mundo. Uma pessoa de 2 metros enxerga por cima das prateleiras, vê as pessoas normais como se fossem criancinhas, e algumas situações são meio... estranhas. Já alguém com 1,65, que é a altura média pra mulheres, enxerga desse jeito. Consegue alcançar tudo numa boa, mas não bate a cabeça no teto. Privilegiados! Agora, uma pessoa de 1,50 vive assim. E eu nunca me toquei que tem gente que não vê desse jeito, porque pra mim é o normal. Essa menina pintou a cara de azul pra uma fantasia. Só que na hora de tirar, não saía. Ela lavou por 1 hora e a tinta não saía. Ela até usou azeite, mas continuava extremamente azul. Ela descobriu que a tinta era famosa por manchar as pessoas. Mas já era tarde demais, porque ela continuava azul. Ela dormiu assim e no dia seguinte tentou de novo. Usou acetona, café e finalmente o rosto dela tava um pouco menos manchado. Só que dias depois ela apareceu assim e virou parte do grupo dos homens azuis. Se você for muito rápido num tobogã, dá pra cair pra fora? Sim, mas calma. Se você já foi num toboágua, provavelmente ficou com medo de cair pra fora, porque eles vão muito rápido. Mas a água que fica entre você e o tobogã te ajuda a controlar sua velocidade. Todas as curvas são cuidadosamente calculadas pra garantir que você não caia do tobogã. Mas se você passar dos limites de peso e altura, tem uma chance de dar merda. Então, antes de se jogar lá de cima, verifique o seu peso, altura e se o engenheiro não é filho do dono do parque. O quão raro é o seu corpo? Só 25% das pessoas têm reflexo de espirro fótico, que é quando você espirra só de olhar pro sol. 1 a cada 1000 pessoas tem o rosto matematicamente perfeito, que é quando o seu rosto encaixa perfeitamente nesse molde. Será que o seu encaixa? Só 2% das pessoas têm um M na linha das mãos, e os mais místicos acham que isso é um sinal de boa sorte. 4% das pessoas do mundo são daltônicas. E pra testar, tenta enxergar os números nas imagens que eu tô mostrando. Se você não conseguir, talvez você seja daltônico. Parabéns! Crianças com nomes bizarros. Disneylândia, Jaisnean Fly Kishei Deix Alves da Silva, parecido com esse nome aqui que foi banido na Suécia, mas que a pronúncia é Albin. Não dá pra esquecer o nome do filho do Elon Musk, que é XAEA-12, mas que pronuncia X Ash Archangel. A filha da Gwyneth Paltrow se chama Maçã. Oceano Atlântico da Silveira. Batman Bean Superman. Acho que falar esse aqui em voz alta é pecado. Boa noite, viu, gente? Quanto tempo dura um dia de escola nesses países? No Japão, eles entram às 8 e saem só às 3. E antes de ir embora, eles precisam limpar a escola. A Finlândia tem um dos menores dias de aula, que dura só 4 horas. E eles quase não têm lição de casa nem provas. Na China, as aulas começam 7 da manhã e terminam 10 da noite. Gente, por
quê? Já na Coreia do Sul, um dia normal de aula dura 8 horas e meia, mas muita gente fica depois pra continuar estudando. Já no Brasil, depende da escola. Como são os memes antes da edição? O gato chorando, na real, não tava chorando. E ele é, originalmente, o gato narigudo. Já o gato tossindo é assim, ele tava só miando. O Elmo pegando fogo, originalmente, era um bolo de aniversário de criança. Esse meme é a mistura da cara do Mike Wazowski e do Sullivan nessa cena de Monstros S.A. Por fim, o Senhor Incrível traumatizado. Ele veio de um artista que simula como desenhos animados seriam se existissem. E aí, foram piorando ele com o tempo. E pioraram muito. E se você só comesse McDonald's pelo resto da sua vida? Esse cara resolveu comer só Big Mac no café da manhã, almoço e janta todo dia. Nos primeiros dias, ele tava bem feliz, obviamente. Mas aos poucos, ele começou a ficar com enjoo, cansado e até triste. Mas ele continuou comendo, porque só tinha vontade de comer o lanche. Depois de só 30 dias, ele engordou 11 quilos. O fígado começou a dar pau. O colesterol subiu muito e os médicos obrigaram ele a parar, porque senão ele ia de vala.